Jesus Cristo diz: não temais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E todo aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Com esta palavra, acolhemos a todos que acompanham este culto de forma online e convidamos a compartilhar, dando assim o testemunho para as pessoas que são tuas amigas, que possam elas também acompanhar este culto e receber essa palavra que será proferida nesta noite. Agradecemos a nossa equipe de música, que aqui sempre gentilmente colabora com a comunidade, colocando seus dons a serviço. Assim, em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que nós nos reunimos e realizamos este culto para a honra e glória do nome de Deus. Convido a comunidade, aqueles que saibam cantar junto, nós vamos estar colocando sempre os hinos aí na linha do tempo, na linha de comentários, o hino 320, Senhor, se tu me chamas. Aqueles que estão reunidos com a família podem cantar junto este hino também, se assim o desejar. O tema do culto de hoje é a partir do profeta Jeremias, que muitas vezes lamentou diante de Deus a sua tristeza, o seu sofrimento, a sua situação de torturado, perseguido por causa da palavra de Deus. Nós também temos motivos pelos quais podemos e devemos nos lamentar também na presença de Deus, para que Deus assim renove a nossa esperança. Quem de nós não se lamenta com as mais de 50 mil mortes pela Covid? Os 25 milhões de brasileiros desempregados, hospitais e profissionais de saúde
sem os devidos equipamentos necessários para atender parte da população. 50% da população brasileira possui menos recurso do que 1% dos mais ricos. A reinante impunidade judicial. As idolatrias religiosas que tomam conta dos meios de comunicação e parte da população. Tudo isto nos horroriza e é motivo para a nossa oração de lamento diante de Deus. Convido a nos dirigir a Deus em oração de lamento. Lamentamos, misericordioso Deus, que tantas pessoas sejam enganadas pelos falsos pregadores, enquanto os verdadeiros profetas são acuados e silenciados. Lamentamos que haja tantas diferenças entre ricos e pobres, e tão poucos líderes se empenham para diminuir a desigualdade e promover a justiça social. Isto nós lamentamos, clamando: ouve, Senhor. Lamentamos que entre o povo que se denomina cristão, haja tanta idolatria e superstição. Lamentamos que continuam existindo pessoas que promovam a maldade e o sofrimento através de representações e instituições, as quais deveriam contribuir para promover o bem comum. Lamentamos, clamando: estou clamando, tem piedade de mim e me responde. Lamentamos que tantos atos visíveis de violência, corrupção, abuso de poder e vantagens indevidas não sejam punidos exemplarmente. Lamentamos o uso indevido da fé e seus símbolos para enriquecimento e projetos de poder. Lamentamos esses e tantos outros de nossa sociedade quando clamamos: Senhor, estou clamando, tem piedade de mim, me responde. Oremos. Trino Deus, agradecemos que a Tua voz não se cansa de nos chamar, para que voltemos plenamente a Ti. Faça com que abandonemos os falsos deuses, que sejam destituídos os falsos líderes e desmascarados os falsos profetas. Não deixe que o nosso coração se afaste de Tua palavra. Ao ouvi-la, planta em nós a confiança nas Tuas promessas e renove a nossa esperança. Por Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino Tributai ao Senhor, preparando-nos para ouvir a pregação a partir do profeta Jeremias.
Que a palavra, nesta noite, seja lâmpada para os teus pés e luz para o teu caminho. Querida comunidade, cada um de nós tem uma cruz para carregar. Certamente, muitas vezes em nossa vida, nós já ouvimos essa frase e também já falamos ela. Muitas vezes até para nos conformar do nosso próprio sofrimento. Cada um tem uma cruz para carregar. É bem verdade que algumas pessoas têm uma cruz pesada. Todo mundo vê que essa pessoa está carregando uma grande cruz. Muitas vezes um sofrimento que perpassa toda a sua vida. Outras pessoas, quem sabe, têm uma cruz um pouco aparentemente mais leve, onde somente ela sabe do seu sofrimento e é um sofrimento que não é visível. Mas todas as pessoas têm uma cruz para carregar. Nessa noite, e vocês já devem ter ouvido também algumas pregações neste domingo, o tema que é trazido para nós, para a pregação, é o tema da cruz especial. A cruz que decorre da fé, do seguimento a Jesus Cristo. Lutero, quando ele falava dessa cruz, ele dizia que essa cruz é a cruz áurea. Todo mundo tem a cruz comum, a cruz que é comum a todas as pessoas, o sofrimento que perpassa a vida de todas as pessoas. E essa cruz áurea, a cruz especial, ela é dada somente às pessoas que são seguidoras de Jesus, do Evangelho. A cruz áurea, a cruz especial. Quero falar dessa cruz a partir do exemplo do profeta Jeremias. A Bíblia é repleta de exemplos de pessoas que carregaram essa cruz áurea, que a sua vida toda foi dedicada a essa cruz especial, a cruz do seguimento. E Jeremias, talvez um dos profetas que aparentemente foi o que mais sofreu por causa do ministério. Se vocês lerem o seu livro, são vários capítulos ali, cada capítulo, cada parte do livro vai mostrar um pouco desse sofrimento que o profeta Jeremias passou por causa do Evangelho. Eu quero aqui destacar só algumas coisas, primeiro dessa atuação dele, dessa cruz que ele sofreu, e depois então nós vamos olhar o texto bíblico. Primeiro, o profeta Jeremias, ele foi chamado para pregar a lei. A palavra de Deus, ela sempre vem para nós em lei e evangelho. E o profeta Jeremias, ele foi chamado para pregar a lei de Deus, o pecado das pessoas, a punição, o juízo que viria para aquele povo, para aquela cidade. Ele foi chamado a dizer às pessoas: se vocês não se arrependerem, vai vir uma tremenda destruição, vocês vão se tornar escravos da Babilônia, vocês vão ir para o cativeiro. E a cruz dele se tornou muito grande, porque veja bem, alguns profetas, eles foram chamados para pregar a uma determinada comunidade, somente a um povo. Se a gente olhar, por exemplo, a história do profeta Jonas, ele foi chamado a pregar ao povo de Nínive. E Jeremias aqui, ele é chamado a pregar a todas, o texto vai dizer a todas as nações, e especialmente aos governantes, à igreja, a sua própria religião, a sua própria igreja, e ao povo também. Então, a gente sabe no ministério e na vida do discípulo como é difícil às vezes a mensagem a um setor. Mas Jeremias foi chamado a trazer a pregação da lei, do juízo de Deus aos políticos, à sua própria igreja e também a todo o povo. E não é coisa simples, porque veja bem, se nós olharmos só no exemplo do Novo Testamento, quarta-feira vai ser o dia de João Batista. João Batista foi um profeta, o último dos profetas antes de Jesus. Ele foi denunciar Herodes, foi apontar o pecado de Herodes, e o que aconteceu com ele? João Batista foi decapitado. Herodes preferiu matar o profeta do que mudar de vida, se arrepender do seu pecado. Então, mexer com o poder, com instituições, com essa questão toda do poder instituído é algo muito difícil.
para quem tem a incumbência, assim como o profeta Jeremias, de pregar a palavra de Deus. O fim dele, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas também o que a pesquisa indica foi um fim muito triste e muito difícil. Agora imagine também, ele tinha que pregar a lei para a sua própria igreja. Ele tinha que dizer à sua própria igreja que ela estava errada. Que ela estava errada. E se a gente olhar também na história, né? Quantas vezes as pessoas tiveram que apontar os problemas da sua própria comunidade e por isso sofreram perseguição. Lembramos de Martim Lutero, que tinha que na sua própria igreja ele tinha que também dizer que ela estava errada, que ela estava corrompida. E também ele sofreu perseguição, assim como Jeremias. Mais um aspecto do sofrimento de Jeremias. Ele pregou durante 40 anos. E quando ele começa o seu ministério, Deus já diz de antemão para ele que ninguém vai lhe escutar. Ninguém vai lhe escutar. E isso se comprova ao longo da pregação dele, que não existe um que escuta a sua pregação. Eu prego a palavra há alguns anos e eu posso dizer para vocês que uma das maiores alegrias da gente é quando alguém na comunidade, ele reage à pregação e ele de repente vem, essa pessoa vem para a gente e diz, agora, hoje eu ouvi algo que fez sentido para a minha vida e eu quero ajudar, eu quero dar culto infantil, eu quero participar da UASE, quem sabe eu quero dar o meu testemunho lá na escola, lá no conselho tutelar, onde quer que eu me encontre. Jeremias pregou durante 40 anos sem ninguém se arrepender dos seus pecados, sem ninguém lhe dar ouvidos. Imaginem o tamanho da cruz que ele carregou. Outra questão ainda que eu quero dizer. A solidão do profeta. Tem muitas pessoas que optam pela solidão, de não ter família. É uma opção, né, que precisa ser respeitada. Outras pessoas são levadas pelas circunstâncias a não ter família. O profeta Jeremias, ele, como diz esse hino que nós cantamos, ele primeiro sai da sua família, dos seus pais, e vai então para o ministério. E daí Deus pede a ele que ele não tenha família, que ele não case, que ele não tenha filhos. E Deus com isso vem para ele e diz assim, olha, assim como você vai passar a solidão na sua pele, na sua carne, isso vai servir de testemunho ao povo. Isso vai ser uma pregação viva ao povo. Ao ponto de eles olhar para a tua solidão e saber que se eles não se arrependerem, eles também vão ficar solitários. Então Jeremias, Deus pediu a ele não só pregar a palavra, mas viver ela também na sua vida. Esse juízo que ele anunciava, Deus queria que ele também demonstrava isso com a sua própria vida. Então esses são alguns dos aspectos do sofrimento desse nosso querido profeta Jeremias, que tanto nos ensina. Podia falar muito mais, né? Ele perdeu seus amigos, ele fez um monte de inimigos e perdeu também os seus amigos por causa da pregação do Evangelho. Se você já perdeu algum amigo por causa do Evangelho, então você precisa meditar no profeta Jeremias. Ele perdeu todos os seus amigos por causa da pregação do Evangelho. E agora então eu quero trazer aqui a leitura do texto bíblico, nós vamos ir parte por parte para mim poder explicar então o que ele aqui nos traz. Então, primeiro, Jeremias, capítulo 20, versículos 7 a 13, o texto indicado. Primeiro, versículos 7 e 8, ele diz assim: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei, mais forte do que eu, e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim. Porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo o dia. Quando a gente escuta sobre a vida, essa cruz que decorre da fé, que um discípulo enfrenta, a gente se pergunta, mas como é que alguém aguenta? Como é que alguém ainda pode permanecer na fé, se além de todos os sofrimentos do dia ainda vem uma cruz que é da fé, uma cruz especial do discipulado? E nisso aqui então o profeta Jeremias nos ajuda. E eu quero aqui destacar desse versículo 7 e 8, o que ele diz aqui,
Ele vai e derrama o seu lamento para Deus. Ele tinha acabado de sair da prisão. Ele foi colocado no tronco por um sacerdote. E ele então, derrama todo o seu lamento perante Deus. Ele diz, olha Deus, eu estou sofrendo demais por causa da palavra. Eu estou sendo motivo de vergonha por todos os lados. Quando eu abro a minha boca, eu tenho que gritar o teu juízo, a tua lei, e isso está me fazendo sofrer muito. Mas aí tem um detalhe. Ele começa dizendo que persuadiste-me ao Senhor e persuadido fiquei. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Ou seja, ele descobre aqui algo da fé. Por que alguém aguenta, de repente, carregar a cruz de Jesus, a cruz do discipulado? Ele descobre que Deus o alcançou e que Deus colocou essa fé no coração dele. Por isso ele diz, Senhor, tu me persuadiu e eu fiquei persuadido. Ele quer dizer assim, tu me seduziu, tu me atraiu e eu agora estou atraído por ti. Eu não consigo mais deixar isso para trás, eu não consigo mais largar isso. E aqui, queridos ouvintes, a gente aprende que fé é Deus nos alcançar. Discipulado, a gente crer em Deus é algo que Deus faz na nossa vida. Ele nos atrai, Ele nos puxa para si, Ele nos alcança e Ele nos encanta de tal forma, como Jeremias descobre aqui, que a gente já não pode mais viver de outra maneira. Então ele diz, você me seduziu, Senhor, e eu fiquei seduzido. Ele descobre que a fé agora faz parte da vida dele, que ele está atraído por Deus. E por isso ele consegue aguentar essa cruz que lhe vem. E aí o versículo 9 e 10, onde ele diz, quando pensei, não mais me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados, denunciai-o e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece dizem, bem pode ser que se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Aqui Jeremias diz assim, no seu lamento a Deus, quantas vezes eu pensei em desistir, eu pensei em chutar o balde, Deus. Quando vem o sofrimento, a cruz se torna pesada, daqui a pouco todo mundo é meu inimigo, as pessoas zombam, querem me denunciar, então eu pensei em chutar o balde, assim ele diz. E isso a gente aprende sobre a fé, que às vezes a gente acha que a fé é algo que tem que estar sempre lá em cima, a gente tem que estar sempre bem, sempre com bom humor, sempre disposto a pregar a palavra, sempre disposto a servir. Mas tem dias que não é assim. E Jeremias derrama o seu lamento aqui dizendo para Deus, até de uma maneira, a gente poderia dizer assim, blasfêmia. Deus, eu pensei em chutar o balde, eu pensei em nem mais lembrar de ti. E se a gente for olhar na história de Jeremias, ele ficou um tempo em silêncio. Ele ficou alguns anos sem profetizar. Mas aí, de repente, ele descobre que ele não consegue fazer isso. Porque lá dentro tem uma chama que queima e que não apaga e que faz com que ele de novo comece a anunciar. Amigo ouvinte, isso é fé. Fé é algo vivo dentro de nós. A fé é uma dádiva que Deus nos dá e ela está ali dentro, como uma chama, queimando e nos fazendo sempre de novo recomeçar, mesmo nas dificuldades, mesmo de lá de baixo. Ela faz com que a gente recomece de novo e de novo faça e cumpra a missão de Deus. O Espírito Santo, há pouco nós falamos sobre o Espírito, né, Pentecostes. Essa é a função do Espírito, por isso nós precisamos sempre de novo ouvir a palavra. Talvez quem não ouve a palavra tem muito mais dificuldade de manter aquela chama acesa. Mas quem ouve a palavra, essa chama sempre de novo pelo Espírito, ela vai acender. E ela vai fazer com que mesmo na dificuldade, a gente siga aquilo que Deus quer de nós. E por último, então, a partir do versículo 12, do versículo 11, ele diz assim, mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Portanto, tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão.
serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas os justos e esquadrinhas os afetos e o coração, permita que eu veja a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Aqui Jeremias faz outra descoberta que é muito importante na nossa vida de fé. Ele faz a descoberta que é na adversidade da vida que a nossa fé é fortalecida. Não é quando tudo vai bem, quando tudo está numa boa, mas é justamente no sofrimento que Deus se revela, que Deus se faz forte na nossa vida e que nós podemos dizer aqui como ele: Senhor, tu estás comigo como um forte guerreiro. Quantas pessoas na comunidade que a gente conhece, que são pessoas que sofreram muito já nessa caminhada com Deus. E isso as tornou mais fortes, mais próximas de Deus e mais confiantes ainda nele. Lembramos aquela palavra do apóstolo Paulo que diz: quando eu sou fraco, aí então eu sou forte. Aí o poder de Deus se manifesta em mim. Se nós somos fortes, nós vamos dizer: eu não preciso de Deus. Mas no nosso sofrimento, na nossa fraqueza, Deus tem a chance de agir, mostrar o seu poder, o seu amor e nos carregar nesse sofrimento. Querida comunidade, queridos ouvintes, por que Jeremias nos ajuda tanto? E agora eu quero fazer uma ponte com o Novo Testamento. Todo o texto do Antigo Testamento ele tem que ser olhado à luz do Novo Testamento. Porque quando isso aqui foi anunciado, essa profecia de Jeremias, Jesus não tinha vindo ao mundo ainda. Nós agora já lemos isso aqui, sabendo que Jesus já veio, Jesus já ressuscitou, então essa ótica ela muda. Nós agora estamos sob a graça de Jesus. E como é que então nós vamos, o que isso se aplica para a nossa vida, para a nossa realidade? Em primeiro lugar, a gente aprende com Jeremias e ele nos ajuda na vida cristã a mostrar o quanto nós precisamos de Jesus, de um Salvador. O profeta Jeremias é o profeta que mais nos mostra a dimensão do pecado, da situação em que as pessoas se encontram. Ele mostra que o ser humano chega numa situação que ele não consegue mais, não adianta mais ouvir a lei de Deus. Ele ouve, e Jeremias aqui pregou 40 anos, e quanto mais ele pregava, mais o coração das pessoas endurecia. Mais as pessoas ficavam teimosas. Mais as pessoas continuavam adorando falsos deuses, massacrando os pobres, cultuando falsas idolatrias e assim por diante. E Jeremias ali pregando, e mais o coração endurecia. Aquela famosa frase que a gente ouve muito, talvez um pouco vazia, mas nesse sentido ela nos ajuda. Só Jesus na causa. É exatamente isso que Jeremias aqui nos ajuda. Ele nos mostra que a situação do ser humano, em todas as suas dimensões, é tal que só Jesus pode nos salvar. E por isso Deus, ele tem paciência conosco. Ele envia os profetas, ele envia a lei, ele faz a sua pregação da palavra e ele percebe que não adianta, que as pessoas não se convertem, que as pessoas não obedecem. Então ele manda o seu Filho, a própria palavra encarnada, a própria lei encarnada, o próprio evangelho em pessoa. E Jesus não vem só pregar, mas ele vem morrer por nós. Ele vem morrer em nosso lugar, em lugar dos governantes que não cumprem o seu papel, em lugar da igreja que também é corrupta, em lugar de cada pessoa que comete os seus mais terríveis pecados. Jesus vem morrer. E com isso Deus nos dá uma nova possibilidade. Então agora, para nós não é mais exatamente aquela pregação de Jeremias, como se nós disséssemos assim: olha gente, essa pandemia, se nós não nos convertermos, essa pandemia vai matar todo mundo. Vocês vão ser castigados por causa essa pandemia vai ser o castigo de Deus. Essa talvez seria a pregação lá naquela época, mas não é hoje, porque nós já temos Jesus. Agora a pregação é: creiam em Jesus. Deixem que Ele transforme a vida de vocês. A cada novo dia. Isso não é uma coisa uma vez para sempre.
A cada novo dia a gente precisa acordar, ouvir a palavra, né? E começar de novo, renascer de novo. Aquilo que Lutero diz no Catecismo Menor. Um nascer diário, para que a gente possa então cumprir essa palavra de Deus, cumprir aquilo que Jesus quer na nossa vida lá onde nós nos encontramos. E discipulado não é só a pregação da palavra, ela não compete só a pastores. Não são só os pastores que são profetas. É cada pessoa no seu trabalho. Pensa num professor hoje, né? Um professor, uma professora. A gente sabe que cada vez está mais difícil na sala de aula, não é verdade? Então, um professor, uma professora que é um discípulo de Jesus, ele enfrenta muita luta para não chutar o balde, para continuar firme, para dar ali dentro da escola o seu testemunho. E é isso que Jeremias nos ajuda, se agarrar em Jesus, naquilo que Jesus fez por nós, nessa confiança, e deixar que cada dia Ele nos transforme de novo, Ele nos dê um novo ânimo, um novo fôlego para continuar. Mais uma coisa que o profeta Jeremias aqui nos ensina é sobre o lamento. Nós achamos às vezes que na nossa oração a gente só precisa agradecer, ou a gente não pode falar com Deus e brigar com Ele. Jeremias nos ensina que a gente pode lamentar sim. E se você passa por um sofrimento na tua vida, você está sofrendo por causa do Evangelho, se lamente junto com Jeremias. Chore diante de Deus, derrame o teu coração, diz, ó Deus, está muito pesado esse sofrimento, me ajuda, me ajuda. O lamento, ele faz parte da vida cristã. Jeremias tem todo um livro chamado Lamentações de Jeremias, onde de novo ele se lamenta com Deus. Nós também podemos fazer isso e com certeza Deus vai fortalecer a nossa fé. E por último eu quero aqui citar um texto do Evangelho, que também é um texto indicado para esse final de semana, o Evangelho onde Jesus diz, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei. Discipulado é confessar Jesus com a vida, é abraçar a causa. É na força de Jesus confessá-lo publicamente. Não só lá nas quatro paredes, mas publicamente dar o seu testemunho. E se nesse mundo a gente tem sofrimento, a gente pode ter a certeza que Jesus aqui ele promete, quem me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Há uma herança, há uma coroa guardada para as pessoas que o confessam. É bem verdade que o versículo diz que o contrário também é verdadeiro. Quem me negar diante dos homens, também eu o negarei. Que nesse domingo você ainda aproveite para meditar profundamente nessa palavra e que hoje você possa confiar em Jesus de todo o teu coração e no dia de amanhã acordar dizendo, Jesus, renova a minha vida e que se faça a tua vontade na minha vida. Amém. Nós vamos cantar agora 2 estrofes do hino Ó Fronte Ensanguentada. Esse hino fala do sofrimento de Jesus por nós. Que você possa cantar junto, meditar e ter a certeza de que Jesus sofreu e sofre hoje por ti e te consola no seu sofrimento. Foi minha própria dor
Nós também queremos convidar você a ofertar. Esta semana, a oferta da Igreja Evangélica é em conjunto com o Sino do Vale do Itajaí, para o trabalho com crianças desenvolvido no Sino do Vale do Itajaí. Estará sendo compartilhado aí nos comentários um link através do qual você pode fazer a sua oferta. Também no decorrer da semana, você pode estar também trazendo a sua oferta aqui na comunidade, que nós estaremos incluindo nas ofertas que são repassadas ao Sino do Vale do Itajaí, para o trabalho com crianças que é feito em toda a região. Também convidamos você a retirar o jornal na comunidade. O jornal sempre tem estado à disposição aí na secretaria. Caso você goste de ler o jornal O Caminho, pode retirar aqui na comunidade. A comunidade ainda não decidiu exatamente o dia que irá voltar com os cultos presenciais. A diretoria está conversando, mas por hora temos definido que ainda no mês de julho permaneceremos com os cultos online. E assim convidamos você para o próximo culto, no domingo, às 9 horas da manhã. E assim cantamos o hino agora 571, Viver com Jesus é cantar, preparando-nos para a oração de intercessão de hoje. Sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. É sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir. Mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver, que viver é mostrar seu amor. Convido a nos dirigirmos a Deus em oração de intercessão. Oremos. Intercedemos, misericordioso Deus, para que a Tua palavra transforme lideranças políticas e religiosas, para que o Brasil alcance avanços na diminuição da pobreza, do desemprego, da violência e da falta de instrução. Intercedemos, Senhor, para que o povo brasileiro volte a ter esperança na construção de uma sociedade ordeira, justa, livre, solidária e soberana, onde os diferentes e as diferenças possam ser toleradas. Intercedemos pelas pessoas com a Covid, especialmente pela recuperação de Joilton, Regiane e Jussara Gonçalves. Em nome deles, pedimos, amado Deus, por todas as pessoas que estão reagindo a este vírus. Intercedemos, Senhor, pelas pessoas enlutadas, especialmente pelos familiares de Reinoldo Fimpstick, membro de nossa comunidade, e também de Arnaldo Pereira, de Balneário Camboriú, vítima da Covid-19, que veio a falecer nesta madrugada. Que os familiares dessas duas famílias, de ambos, renovem a esperança de um novo céu e uma nova terra, onde não haverá mais sofrimento, dor, tristeza e doenças, porque Deus será tudo em todos. Intercedemos pelo trabalho da Igreja Cristã, para que possa produzir os devidos frutos, fazendo com que a palavra do perdão alcance os corações aflitos. Em nome de Jesus nós pedimos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje.
e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queiram receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz. Amém. Amém. Convido a cantar ainda o último hino Boa Noite, Meu Pai. Que você possa acompanhar a letra deste hino e fazer dele também a sua oração neste final de dia, neste final de noite, nesse início de uma nova semana. Fique na paz de Deus e até o nosso próximo encontro.